Hoje vamos conhecer o significado de 8 alcunhas de 8 colossos do futebol mundial. Mas antes de avançar para o vídeo, deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada. O primeiro clube que vamos conhecer é o Barcelona. O Barcelona é dos maiores clubes do mundo. Em um espaço de 35 anos, o Barcelona passou de um clube de médio porte na Europa para um dos maiores clubes do mundo. Nomes como Cruyff, Iniesta, Xavi e Messi ajudaram bastante nesse processo. As principais alcunhas que o clube tem são culés e blaugranas. A alcunha blaugrana deve muito às cores do clube, o azul e o grená, que traduzido para catalão seria qualquer coisa como blaugrana. Estas cores também estão presentes na bandeira da Catalunha, o que revela a conexão do clube com esta região espanhola. Já a alcunha culés surgiu quando, em 1909, o Barcelona adquiriu o seu primeiro estádio, o Carrer Indústria. Inicialmente o estádio tinha capacidade para 1500 pessoas. Em 1916, uma ampliação aumentou a sua lotação para 6.000, mas nessa altura a equipa começou a ter relevância no panorama do futebol espanhol e tornou-se cada vez mais popular, levando mais adeptos ao estádio. O estádio acabou por ficar cada vez mais apertado, portanto, muitos adeptos, para verem as partidas, sentavam-se no muro que separava a rua do estádio, e quem passava na rua, em dia de jogo, só via os rabos dos adeptos que assistiam à partida. A partir daqui, os adeptos do clube foram chamados de culés. Inicialmente, este nome era associado a uma conotação pejorativa. O nome culés vem da palavra cul, que em catalão significa anos. O segundo clube que vamos conhecer é o Arsenal. O Arsenal é um clube que pertence ao seleto grupo do Big Six na Premier League. Apesar de não ter uma Liga dos Campeões no seu currículo, é um clube cheio de história e de troféus, especialmente desde que Arsène Wenger assumiu o comando do clube em 1996. Wenger deu o Arsenal a conhecer ao mundo do futebol, levou os Gunners à final da Champions em 2006 e venceu a Premier League na temporada 2004 de maneira invicta, recorde que até à data da gravação deste vídeo não foi igualado. No mundo do futebol, o clube e os seus adeptos são conhecidos como Gunners. Esta alcunha deve-se ao facto de que o Arsenal foi fundado em 1886 por trabalhadores de uma fábrica de armamento, a Woolwich Arsenal Armament Factory. Por isso, a presença do canhão dourado no símbolo do clube. O termo Gunners, traduzido para português, significa homens ou soldados que manuseiam peças de artilharia. O clube inicialmente teve o nome de Deal Square, mas em 1913 adotou o nome de Arsenal. O terceiro clube da nossa lista é o Real Madrid. O Real Madrid é com certeza um dos maiores clubes do mundo. Desde a sua fundação, afirmou-se como uma potência do futebol espanhol e mais tarde do futebol europeu. O Real Madrid tem no seu palmarés diversos títulos nacionais e internacionais e ao longo dos anos, nos seus plantéis, passaram algumas das maiores estrelas do futebol mundial. A principal alcunha deste clube é os merengues. Esta alcunha surgiu logo em 1902, data de fundação do clube, pois a camisola do clube da altura era totalmente branca e fazia lembrar o doce merengue, um doce feito à base de claras de ovos e de açúcar. Mas o historiador espanhol Luís Javier Bravo apresenta uma segunda tese. Segundo o próprio, um jornalista, numa publicação em 1916, classificou o estilo do Real Madrid como um estilo de jogo duro, pois o merengue é um doce duro, muito por culpa da camada de açúcar que o envolve. O quarto clube da nossa lista é a Juventus, um dos maiores clubes italianos e europeus do futebol. Fundada em 1897, a Juventus tornou-se uma potência do futebol italiano, sendo o maior campeão da Série A e tem 2 Ligas dos Campeões. Por lá também passaram algumas estrelas do futebol e tem como seu apelido mais conhecido La Vecchia Senhora. A história por trás deste apelido divide-se em 2, mas primeiro vale lembrar que este apelido e a história por trás deste apelido estão envoltos em muita polémica e controvérsia e, portanto, não há uma teoria 100% correta sobre este assunto. Eu optei por escolher as 2 teorias mais aceites, portanto, é profundamente natural que surjam outras teorias sobre este nome. Em primeiro lugar, vamos conhecer a segunda parte do apelido, Senhora. Todos nós conhecemos o clube como a Juventus e não como o Juventus. Isto deve-se ao facto de, no início do século XX, os adeptos do clube intitularem a Juventus como La Fidanzata d'Italia, que traduzindo para português era algo como a namorada de Itália. Por isso, o género feminino do clube. Em relação ao La Vecchia, a história é diferente. Quando o clube foi comprado pela família Agnelli, dona da Fiat, nos anos 20, o plantel era relativamente envelhecido e os Agnelli optaram por manter esses jogadores. A junção dos 2 nomes também está envolta em polémica e controvérsia. Há quem diga que um jornalista intitulou a Juventus como La Vecchia Senhora depois de um jogo contra o Génova em 1931. Outros dizem que o nome pegou, pois o equipamento listrado de preto e branco fazia lembrar as vestes de uma senhora idosa.
Agora vamos fazer uma pequena viagem pela América do Sul, mais precisamente conhecendo o apelido do River Plate. O River Plate é um dos principais clubes do continente sul-americano e da Argentina. O clube venceu a Libertadores por 4 vezes e conta com vários títulos a nível doméstico no seu palmarés. O clube tem como apelido mais conhecido Los Millonarios, mas também tem um menos conhecido, como Galinas, mas mesmo sendo o menos conhecido, tem uma história bastante curiosa. Em 1966, River Plate e Peñarol disputavam a final da Taça Libertadores. Nas 2 partidas da final, River Plate e Peñarol registaram uma vitória para cada lado, o que forçou uma terceira partida de desempate, jogada em solo neutro, mais precisamente em Santiago, no Chile. O River Plate começou a vencer por 2-0, mas acabou por ser derrotado por 4-2. No jogo seguinte, River Plate e Banfield disputavam um jogo para o campeonato argentino no Monumental de Núñez. A certa altura da partida foi lançada uma galinha para o relvado. Este gesto teve como objetivo satirizar a prestação neste terceiro jogo de desempate do River Plate contra o Peñarol. Esta alcunha inicialmente era conotada como uma coisa pejorativa, mas hoje em dia os adeptos do River Plate identificam-se com este apelido, inclusivamente chamam o seu estádio de galinheiro. O 6º clube da nossa lista é o Manchester United, que também é um dos maiores clubes do continente europeu e do mundo, e é uma potência do futebol britânico. Apesar de não viver os seus melhores dias, o clube é sempre candidato a vencer a Premier League ou a FA Cup. Ainda assim, o clube continua a ser o maior vencedor do campeonato inglês e tem 3 Ligas dos Campeões. O clube tem como seu apelido principal Red Devils ou Diabos Vermelhos. Este nome surgiu quando, em 1934, uma equipa de rugby chamada Salford, da região metropolitana de Manchester, fez uma turnê pela França. A prestação desta equipa foi de tal maneira positiva que a imprensa francesa intitulou a equipa de Les Diables Rouges. Mais tarde, o icónico treinador do United, Matt Busby, adorou esta alcunha e quis inseri-la no clube. A moda pegou. Em 1970, o diabo foi inserido no símbolo do clube, o que popularizou também a alcunha do Red Devils. Foi a mascote do clube, Fred the Red, que desfilou com a equipa em algumas das vitórias do clube. O 7º clube da nossa lista é mais um clube sul-americano, desta feita um clube brasileiro. Refiro-me ao Santos. O Santos é um clube bastante conhecido no mundo do futebol por jogadores como Neymar, Pelé, Coutinho, entre outros. Apesar de não viver a glória de outros tempos, o Santos não deixa de ter a sua relevância no futebol. O principal apelido deste clube é Peixe ou Peixão. Tudo começou por volta dos anos 30, quando a equipa do Santos, quando vinha jogar a São Paulo, era de forma pejorativa chamada de peixeiros ou peixe podre, pois o Santos era uma cidade litorânea e a maioria da população desta cidade dedicava-se à atividade pescatória. Em uma partida contra o São Paulo, as ofensas foram proferidas de novo, mas os adeptos santistas identificaram-se com esta alcunha, de tal forma que a mascote do clube é um peixe e o apelido Peixão perdura até aos dias de hoje. E fechamos a nossa lista com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que nos últimos anos tem crescido bastante, especialmente desde que Diego Simeone é o capitão deste barco. Nos últimos 15 anos, o clube conquistou 3 Ligas Europas, perdeu 2 finais da Liga dos Campeões e venceu 2 vezes o Campeonato Espanhol. Vale lembrar que no início do século, o clube chegou a disputar a 2ª Divisão Espanhola. O apelido principal do clube é os Colchoneros. Tudo começou quando o Atlético de Madrid mudou o seu equipamento azul para um listrado vermelho e branco, que era parecido às cores de uma marca de colchões muito popular na altura, o que rendeu a alcunha de Colchoneros, que dura até aos dias de hoje. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.